Muito bem, voltamos já recebendo o presidente da Câmara de Vereadores, Marcos Oliveira. Tudo bem com o senhor? Satisfação, boa noite. Fala, Foca, boa noite a todos que estão aqui conectados no Internet Notícias. Sua exposição, como sempre, a exposição para esclarecer qualquer tipo de questionamento, qualquer tipo de dúvida. Inclusive, a gente sempre fala sobre o histórico, né, de entrevistas, né, as pessoas que a gente entrevista pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, eu sempre tenho ali um históricozinho. E aí o senhor, a gente teve bastante oportunidade de conversar sobre vários assuntos lá na Câmara, né, com reportagens. Seus pinga-fogo da bexiga. Pinga-fogo, né? E agora, aliás, e presencial aqui no estúdio, eu entrevistei o senhor, eu acho, no antigo estúdio, no antigo horário. Sim, lá mas, umas 2 vezes, né? E aqui nesse estúdio, na pré-campanha do ano passado, né? Antes ali, um pouquinho da campanha eleitoral de 2020. O senhor, na condição de presidente da Câmara, é a primeira vez aqui, né, nos estúdios da TV Etnet, com essa nova estrutura e no novo horário. Mas, ô presidente, sobre o desafio, primeiro, de comandar os trabalhos, na minha avaliação, da casa legislativa mais importante do interior do Estado. Como foi que o senhor articulou nos bastidores para poder chegar na condição de presidente? E como foi que o senhor se deu conta ali, caiu a ficha que estava realmente como presidente e que tem justamente essa responsabilidade de conduzir os trabalhos? Olha, a gente não tem muito segredo em política, né? A gente se elegeu em 2016, com 1.194 votos, e ali foi o meu primeiro desafio. O Valmir me convidou a ser primeiro secretário quando o Zé Teles ganhou para a presidência, né, da Câmara Municipal de Itabaiana. E a gente ficou como primeiro secretário e líder do prefeito Valmir de Francisquinho. E a gente fez os enfrentamentos que deviam ter feito. A gente tem uma condição, graças a Deus e ao povo de Sergipe, do Brasil, de ter feito uma universidade federal pública em Direito, eu sou bacharel em Direito e também advogado. É óbvio que essa condição nos dá, né, uma capacidade de discussão de um regimento interno com mais qualidade, de uma lei orgânica, de uma Constituição Federal, das leis que permeiam o nosso município. E a gente fez o nosso papel durante os 4 anos. Obviamente, eu digo sempre que grupo é um pressuposto de sobrevivência e de transformação social, quando você está contido em um grupo que você gosta, que você participa, que você opina, que você vê a sua cidade se transformando para melhor, que é o fundamento de qualquer política e de qualquer política. Então, veio a reeleição e a gente, graças a Deus, teve quase que o dobro do número de votos da primeira, 2.130 votos. E aí as conversações para a presidência da Câmara, ela se inicia assim que termina a eleição. E eu sempre conversei muito abertamente com o Valmir, com o Adailton, com os nossos vereadores. O senhor impôs a sua candidatura? Claro que Como foi que o senhor chegou para Valmir, para Adailton e falou do seu desejo de ser presidente? Não é falar, não é desejo, é conjuntura. Eu acho que pela nossa condição, como eu disse mais uma vez, de advogado, de ter um preparo, de ter um histórico de enfrentamento, de saber lidar com essas pressões, de forma, eu acho que às vezes, todo mundo se excede, às vezes todo mundo pode errar e tudo, mas a gente mantém, com argumento, principalmente, as nossas posições. Foi como se, obviamente que tem disputa interna, mas o grupo, naquele momento, convergiu para dizer, olha, vamos pedir voto para Marcos Oliveira, os 8 vereadores, a quem eu agradeço. Quem foi que convergiu? Aliás, quem foi que quis ali nos bastidores também ser presidente? É normal. Foi Moisés? Não, Moisés, Vaguinho. Eu acho que todos os vereadores têm direito de pleitear. Vaguinho de Vado? Não, todos os vereadores têm direito. Foi o Vaguinho do Leitor? Não, Vaguinho do Leitor, Vaguinho de Vado, Moisés, todos os vereadores, Breno. Então, assim, a gente conversou bastante, o grupo, sob a liderança de Valmir de Francisquinho, e houve uma convergência, todo mundo entendendo de que nesse momento, eu já tenho experiência, porque todo mundo lembra que Zé Teles passou por um problema de saúde e se afastou durante alguns meses, e foi a gente quem conduziu os trabalhos daquela casa. Então, assim, a gente tem uma facilidade nesse trâmite legislativo, e os vereadores em reuniões tranquilas, obviamente cada um com seus argumentos. Tranquilas?
tranquilas, urbanas e ordeiras, somos colegas, somos amigos. Qualquer diferença que aconteça durante a eleição, ela fica na eleição. A partir de agora, o nosso compromisso é com a cidade, o nosso compromisso é com Itabaiana. Você não vai ver um vereador nosso jamais queimando o outro, ou falando, ou tentando imputar uma conduta que não é devida. Eu acho que isso é uma fiura, isso não deve estar na política de Itabaiana, é uma coisa mesquinha. Para que eu crescer, eu não preciso apagar a luz do próximo. E principalmente de um vereador que também é parceiro, que sofre da mesma dor e que está no mesmo projeto. Agora, ô Marcos, houve um acerto já para o segundo biênio? Não, obviamente que não. Isso aí está caminhando. Mas Valmir falou no dia da posse, em entrevista a mim, que eu coloquei aqui no programa, que que os 4 de cima descem para os 4 de baixo subirem. Sim, é uma possibilidade tranquila disso acontecer. Marcos Oliveira já disse até aos próprios líderes, aos vereadores, eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer essa composição com os meus colegas. Os vereadores de oposição às vezes ficam sondando, eu não, olha, a gente tem os 8 votos, e os 8 votos novamente reelegerá o biênio 2022-2023 da Câmara Municipal de Itabaiana. Então, 2023, 2024. Então, sem problema nenhum. A gente, graças a Deus, conversa bastante com os vereadores. Eu agradeço sempre a Avionzinho, a Pedro Dragovila, a Moisés, a Vaguinho do Leitor, a Paulinha da Saúde, o nosso grupo, a Breno de Vardo, que está sempre junto, batalhando, enfrentando, às vezes a mentira, enfrentando a desmoralização, enfrentando fake news. E a gente está caminhando aí, mostrando a Itabaiana que a Câmara ela é extremamente importante para abraçar esses assuntos e dar solução a problemas que são reais. A gente aqui não está para negar tudo, para falar tudo. A gente está para compor, a gente está para conversar e, principalmente, dar destinação aos problemas do povo itabaiano. Você que está aqui através do nosso YouTube, copia o link e cola lá nos grupos e WhatsApp, ok? No Facebook, compartilha, manda para toda a sua turma aí. Ô Marcos, vamos lá. O senhor veio no dia bom, no dia de muito assunto. Infelizmente, fatos lamentáveis que o jornalismo precisa trazer, mas um dia bom porque é quinta-feira, é dia de sessão da Câmara. Sim. E aí, nesse dia foi justamente proposital a vinda do senhor na quinta-feira para falar a respeito do que foi discutido na última terça e hoje, durante essa semana. Quais os assuntos de interesse do povo de Itabaiana que foram debatidos na Câmara? Daqui a pouco o senhor fala. Para justamente a gente voltar e falar a respeito, para a gente disseminar de uma vez por todas, aliás, acabar de uma vez por todas com as polêmicas, os assuntos das polêmicas, que na semana passada o vereador Paulo Messias, o Escovinha, esteve aqui e deu uma entrevista um tanto quanto polêmica, falando a respeito da postura do vereador, colega dele no MDB, o Simvaldo Góes, o Cabeça de Porco, que teria chamado Ivone de bêbada, atacando os colegas, os correligionários do partido, por conta da ida deles até um congresso e até um jantar com vocês da base de situação. Como foi que o senhor avaliou toda aquela situação de constrangimento dos vereadores de oposição, colegas do senhor lá na Câmara? Eu acho que muito deselegante, Eu fui solidário, inclusive, a Ivone, e ao vereador antes, e ao vereador Paulo Messias, o Escovinha. Eu acredito que Simvaldo, ele tem algum problema de muito ciúme, de insegurança dentro do próprio grupo, que sempre está assim, criticando os próprios colegas, tanto no dia a dia, na rua, quanto publicamente até. E é uma desmoralização muito grande para colegas vereadores, e imagine para vocês que são do mesmo grupo. Então, assim, eu fui solidário a Ivone, porque estava presente. Ivone não bebe, e se bebesse é o direito dela, no local que ela está, anterior a um congresso extremamente importante, onde eu digo sempre, tem pouco lugar que eu fui para aprender minha atenção, e palestrante principalmente, como foi nesse momento. A gente falou de administração 4.0, a gente falou de administração de precisão, a gente lá falou sobre plano diretor, sobre eficiência da gestão pública. Então, assuntos que estão na ordem do dia, na crista da onda, para que a gente possa implementar aqui em Itabaiana. E os vereadores ficaram absurdamente com a novidade e trazendo esses assuntos para a Câmara diariamente. A gente foi surpreendido, enquanto estava, obviamente, jantando,
que é uma questão normal, todo mundo come, todo mundo toma suco, todo mundo faz suas necessidades. Né? E eu acho que é uma desmoralização. Você acusar vereadores, né, utilizar de parceiros, às vezes até de uma má imprensa, para mentir, aumentando o valor de diária, né, e desmoralizando a própria Câmara que você faz parte, e como eu disse, do seu próprio grupo. Né, a gente ficou triste, né, por isso. Eu, enquanto presidente, fui solidário a Escovinha, fui solidário a Ivoni, fui solidário a antes, que estavam ali para aprender. Quem quiser fazer uma ode à ignorância, a fake news, a mentir, a estar com conversinha, que beleza, boa sorte, cada um siga seu caminho. Eu tenho um caminho, eu não tenho como ter uma formação, né, que tudo que eu tenho na minha vida foi o estudo que me deu, e agora abandonar e dizer que não quero mais, sabendo de que eu não sei de tudo. Eu tenho a plena consciência de que eu tenho muito a aprender. Eu tenho uma plena consciência que eu tenho muito ainda a conhecer. Ele não foi porque não foi convidado ou porque não quis? Todos os vereadores são convidados, né? Todos. Mas antes mesmo de se iniciar o procedimento, já ficava falando nos corredores que não sei o quê, que sábado eu faço minha propaganda, eu vou falar de fulano, eu vou falar de ciclano. Isso é falta de coleguismo, né? Não tem vereador, né, que seja de mal, esqueça. A gente tem um embate político, a gente tem, né, as nossas posições, eu tenho o meu grupo com muita clareza na minha cabeça, né, mas eu não vou ficar de mal, nem tá tentando menosprezar. Eu acho que toda representação ela é válida, inclusive a de cabeça de porco. Ele está ali porque teve voto. É válido a sua representação. Eu posso discordar com tudo. Né? Até no jornalismo isso acontece. Eu posso discordar com tudo que você fala, mas eu tenho que assegurar o direito de você dizê-lo. Então isso para mim é muito republicano, é muito democrático, é muito claro. O que eu não posso é desmoralizar. O que eu não posso é mentir, é inventar um assunto sobre foca, porque eu não concordo com sua linha de pensamento. Eu agora faço com que você, né, seja um desmoralizado, seja um bagaço. É como aconteceu na política itabaiana. Quando um monte de gente votava em um grupo político, era o melhor do Norte-Nordeste, o povo era bom, era sabido, era novidade, era empreendedor. Depois que percebeu que aquele grupo não mais respondia às necessidades do povo de Itabaiana e migrou, uma grande parte, continuou, né, voltando, por exemplo, com o Valmir Francisquinho, o povo virou bandido, ladrão, o povo virou rapariga, o povo virou o que você pensar. Desmoralização 24 horas em rádio, em televisão, em internet, no que você pensar. Eu acho que não é assim. O eleitor só não é bom quando me serve. Você deixar de votar em mim e agora você virou tudo que não presta. Não, meu irmão, você mantém suas qualidades. Eu vou tentar, dentro do jogo político, lhe reconquistar, convencer o seu coração e a sua mente de que o meu projeto é o melhor. E não pela força, não pela desmoralização, não pelo xingamento, que foi isso que Itabaiana viu, mas que também não respaldou em voto, né? Todo mundo sabe do resultado das eleições. Exato. Ô Marcos, sobre uma situação que Escovinha falou aqui, a respeito de um beco de motel. Daqui a pouco a gente vem com essa situação, eu vou para um rápido intervalo comercial. Na volta eu vou perguntar a Marcos Oliveira se ou não esse famoso beco de motel de Escovinha, que ele falou que Sivaldo Góes estaria com o Valmir Francisquinho no beco do motel. Valeu-me, Nossa Senhora. Muito bem, estamos de volta, já recebendo a audiência do pessoal que está sempre acompanhando aqui, né? Rapaz, gente. A família também está acompanhando, né? Tá, muita gente, família. Todo mundo acompanha, né? Muito bem, um abraço aí. O programa é estouradinho. Um abraço para o Júnior Santos. Manda um abraço o aqui. O Leandro Silva. Não vai bater em nós aqui. Tiago do Alface. Tiago tá assistindo, tá agora, o Danilo da Mídia, o Brad. De ontem para hoje o nome do Tiago foi rapaz, doce. olha, o Wilson Aquários, o Tiago é filho da Pepe. Veja, essa semana... Os empresários têm que falar, né? Pô, Tadeu, né? Essa semana o Tiago do Alface foi pauta aqui do nosso programa. O Wilson Aquários esteve aqui na terça-feira, não foi? Ave Maria, foi a entrevista toda. Inclusive, você quer comprar um balcão, não? Quer, não? O Wilson vende tudo, até parafuso de cabo de serrote. Quem tá vendendo balcão é Cleonâncio. Quer não? Ave Maria, sabe que é essa história? Pula. Já baixou o preço, já botou... Já baixou o preço, não quer não. Pula essa história. Vigi, meu Deus, que polêmica. Falar em entrevistado, ontem eu entrevistei Coroinha Moura. Põe aí a moto, olha, a rifa solidária que está acontecendo, essa bis,
a Velox, não é isso? A Velox, a marca dela. Veloz. A Veloz, perdão. Eu comprei, eu acho, com a mãe de Marcel. Você comprou? Tá aí a rifa do nosso amigo Coroinha Moura. Tá passando por dificuldade financeira para poder pagar algumas dívidas. Sim. Você entra em contato aí com ele, com a Leila, e vai lá e compra a rifa, ok? O Pix é CPF, tá ali o número. Faz um print aí do seu celular ou tira uma foto da televisão e contribua com esse grande cara, querido por todos aqui em Itabaiana. Sim, sem dúvida nenhuma. Vamos lá, voltando aqui para a entrevista com o presidente da Câmara de Vereadores de Itabaiana, Marcos Oliveira. Esse negócio do beco do motel de Escovinha, aliás, Escovinha disse que é verdade, que Valmir e Cabeça de Porco estariam no beco de motel e ofereceu 20 mil para votar em Zé Teles para presidente da Câmara. Você soube de alguma coisa, Marcos? Rapaz, eu conheço aqui só os becos dos cocos. Eu sei que o Valmir gosta muito De quê? de fêmea, né? Mas De fêmea. essa conversa deixa com o Escovinha. Escovinha, esclareça. E o pior Mas que o é Escovinha... verdade ou não? Não, É verdade sei, isso? você está reproduzindo uma fala de Escovinha, né? O vereador aliado do mesmo partido, inclusive. Então, exatamente. Eu estou lhe perguntando porque o senhor era vereador, e Escovinha- participou ali daquela situação, E né? Escovinha ainda disse... O senhor estava no beco do motel também? Não, tava não. Mas tinha... Ah. Escovinha ainda disse na tribuna que era para botar a culpa em Escovinha, que era o besta. Quero mais beijos, então. Não, aí vão me perguntar. E se a bomba estourar? Bota culpa no mais besta, que é Aí Escovinha. Cabeça disse, bota a culpa no mais besta que é Escovinha. Aí ele pegou um raio da moléstia. Escovinha que é uma figura assim, quem conhece, quem convive, é de humildade, é porque a gente não pode nem contar. Agora, é um cara de humildade assim, E verdadeiro, é né? doido, rapaz. O cara Então o que ele disse é verdade. se você colocar a palavra de Escovinha de cabelo de porco, pô, 150.000% eu vou acreditar em Escovinha. Isso é normal, eu acho que a cidade toda, né? Claro, exatamente. Um abraço aqui para a Selma, o Júnior Santos, Lucas Cunha. Um abraço, hein? Veja só, sobre essa situação aí envolvendo a operação aqui em Itabaiana, as informações já foram passadas no início do programa. Amanhã a gente vai trazer mais detalhes, ok? Amanhã mais detalhes sobre essa situação, a continuação desse fato. Vamos tentar entrevistar o delegado, um dos delegados, né, que esteve à frente dessa operação. Agora, presidente, os trabalhos legislativos hoje na Câmara, qual projeto está tramitando que é de interesse do povo, que aliás, na grande maioria, né, que são tramitados ali, o povo precisa saber, né, dos assuntos e, claro, Sim, evidentemente, tem que se interessar A gente, pelos inclusive, assuntos. Foca, reformulou todo o site da Câmara. Temos um novo site hoje, desenvolvido pela ITWeb, Sim. que é uma parceira da Câmara Municipal de Itabaiana. Um abraço para o Jefferson e o Jackson. Justo. E hoje, né, todo mundo tem uma capacidade de fiscalização muito maior do mandato do seu vereador, porque cada um agora vai estar com a aba própria, com seus projetos de lei, com seus pronunciamentos, com o que você falou. Como tem o site da Assembleia. Justo. Então a gente foi em busca do que tem de melhor no país, né, fez uma pesquisa um tanto quanto longa, eu sou um pouquinho enjoado, né, Jéssica? Sempre pedindo para reformular. Os parâmetros de pesquisa do próprio, né, dos próprios projetos de lei, da legislação Itabaiana era totalmente bagunçada, a gente está tentando organizar. Itabaiana está criando uma TV Câmara e também um podcast para a própria Câmara Municipal de Itabaiana. Bacana, viu, Marcos? Para Isso que aí. a Câmara tenha o máximo de transparência possível. Hoje a Câmara debateu sobre o SEASA de Itabaiana, que é um absurdo, uma mangação que estão fazendo com os comerciantes de Itabaiana. Exatamente, Um amigo concordo. meu hoje recebeu um mandato de penhora de R$54 mil de débitos do SEASA, que nunca botou o pé lá, que nem alvará de sancionamento tinha. Então, Peraí. Um colega seu, Sim, comerciante. comerciante aqui em Itabaiana, vende fruta, verdura, Sim, verdura. recebeu Um mandado de um penhora. mandado de penhora de Sim, quanto? R$54 mil. De aluguéis do negócio que nem alvará de funcionamento tinha. Em que o quinis do SEASA era de um estacionamento. Ele topa da entrevista? será? Topa. Eu vou dizer logo aqui, é Márcio. Márcio já está por aqui, não aguenta mais. Vamos Márcio procurar que é o o Márcio. presidente da Vamos associação. procurar o Márcio Tiveram aí. nomes negativados os comerciantes de Itabaiana, do Mercadão.
os nomes negativados, não tem conversa, não tem nenhum tipo de solução, uma vergonha, uma humilhação, né, uma concessão pública que tem meios de se corrigir, né, essa situação, de encampar aquele local, de botar para fora e resolver depois na justiça, entregar a administração desse CEASA aos comerciantes, que é quem entende do assunto, mas não, estão negativando o nome do povo trabalhador de Itabaiana, que estão morrendo nas estradas, que vira e mexe morre um caminhoneiro pegando batatinha na Chapada, ou tomate em Irecê, ou em Minas Gerais. Eu tenho familiares que trabalham com isso, né, e agora estão mandando ações de cobrança com mandado de penhora de valores absurdos por um negócio que nem alvará de acionamento tinha. Então estão mangando do povo de Itabaiana. Lamentamos falar sobre essa situação e a Câmara recorrentemente tem tratado desse assunto. Hoje a gente tratou também da questão do Outubro Rosa e eu indagava o que aqui de Sergipe tem a comemorar. Porque terraplanagem do Hospital do Câncer gastaram milhões de reais. Gastaram milhões de reais para o terreno, depois gastaram milhões de reais para a terraplanagem, depois gastaram milhões de reais para tirar a terraplanagem, depois gastaram milhões de reais para cercar o negócio e os valores foram perdidos. E, infelizmente foi escândalo no Fantástico e a gente não vê, né, uma parte da imprensa, principalmente de Aracaju, né, denunciar o maior escândalo do estado de Sergipe. Exato. Enquanto pessoas morriam de câncer sem quimioterapia. Ou a gente não lembra disso? Sem comida, faltou alimentação para os acompanhantes, né, do setor de quimioterapia do USE. Então a gente tem tratado esses assuntos diariamente na Câmara Municipal de Itabaiana. Problemas municipais também, obviamente, a gente tem tratado, o quebra de um aparelho ou outro. O aparelho, né, de tomografia do hospital também foi assunto. 5 meses, depois de 5 meses, glória a Deus, Senhor, o povo agradece, voltou a funcionar. A falta de UTIs no Hospital de Itabaiana também, durante a pandemia, uma fraqueza política, né, e que foi objeto de repercussão por todo mundo, né, que não olharam para o agreste sergipano, a parte mais importante, sensível, de uma grande região de fundamental importância. E o senhor encabeçou esse discurso, essa reivindicação. Foi o primeiro a né? denunciar a questão de SEASA. Exato. E também denunciar a falta de UTIs. Primeiro disseram que não tinha local, depois disseram que não tinha, né, as UTIs, depois disseram que tinha um local, né, que ia para o setor de especialidade. Não, porque veja só, quando a gente puxava ali o boletim da Secretaria de Estado, tinha uma UTI. Aí o senhor falou na Câmara que não tinha. Que não era. Aí eu fui procurar saber, entrei lá no site do Ministério da Saúde, porque lá qualquer UTI tem que ter um cadastro no site do Ministério. Fui procurar, constatei o que o então vereador Marcos Oliveira falou na tribuna, que não tinha nenhum tipo de UTI lá no Hospital Regional de Itabaiana. Isso. Então, a gente tem trazido esses assuntos e a Câmara tem discutido projetos de relevância para o seu futuro, né, para a sociedade itabaianense. Questão animal, onde 2 vereadores na legislatura passada reprovaram nas comissões. Uma política de bem-estar animal. A gente quer regulamentar ou não tem um problema social que está aí? A microchipagem. Né? A microchipagem, a castração, saiu a agora. adoção solidária. É isso? A gente aprovou, fizemos a discussão, argumentamos e a maioria dos vereadores entenderam que Itabaiana precisa ter uma política municipal de proteção animal. Conseguimos. Vereadores da oposição votaram? Na do animal, acho que votou, salvo engano. Mas uma coisa que eles não votaram, que eu achei, e eu sempre digo a eles, olha, eu acredito que foi o maior equívoco da vida política de vocês. Por exemplo, os comerciantes de Itabaiana, eles clamam, eles pedem, os empreendedores como um todo, que Itabaiana organizasse a Secretaria de Meio Ambiente para poder fazer o licenciamento ambiental ordinário, que só era feito na ADEMA, Sim. em Aracaju. Isso é um pleito, né, de agora não, é um pleito de negócio de 15, de 20 anos. E aí, né, o município organizou a Secretaria de Meio Ambiente, contratou através de concurso público, geólogo, biólogo, químico, né, engenheiro, né, todo o aparato que precisa para que você consiga ter, né, o licenciamento ordinário para qualquer empreendimento aqui no município de Itabaiana. Só não para ter o sanitário, porque é de competência, né, tem uma interferência interestadual, portanto a competência vai para o Estado, que é na ADEMA. E os vereadores da oposição votaram contra. Ah, mas institui a taxa do licenciamento ordinário. Vai pagar a taxa da ADEMA, sabe quantas vezes é mais caro que a do município de Itabaiana? 3 vezes mais caro. E a gente está em Itabaiana, não precisa ir para lá, a gente tem autonomia, a gente tem autodeterminação do povo de Itabaiana, competente, trabalhador,
de fazer o seu empreendimento e dar entrada na licença na sua secretaria e o órgão de controle fazer o relatório, falar das exigências, fazer o checklist e atestar com profissionais competentes sua licença de operação está aqui. Então a gente discutiu o selo de inspeção municipal, que também é uma conquista, e é isso que eu discordo dos vereadores de oposição. Fazem um labafero brabo, mentem, né, de forma escancarada, às vezes, dizendo que é para acabar com quem produz batata, ou é para acabar com quem tem poço. Né, e a gente precisa regulamentar essa cidade. Ou a gente vai viver numa cidade, né, dos sonhos de Simvaldo Góes, que é a cidade que era antigamente gerida por Luciano Bispo. Qual é a cidade que você quer para o seu futuro? É uma cidade que tenha lei, que todos cumpram, que não tenham o mínimo de privilégio para todos os itabaianenses. Que esse foi o modelo implantado por Valmir, onde todos tenham acesso, quanto mais melhor. E antigamente não era assim. Eram poucos que tinham acesso. Poucos que tinham acesso aos cofres da prefeitura, poucos que tinham acesso aos cargos da prefeitura. Eu hoje falava numa entrevista da FGV que eu quero que você analise os fatos. Vamos falar de feminismo, vamos falar de garantia dos direitos das mulheres. Eu quero saber com as provas. E hoje lá a gestão de Edailton, e era assim na de Valmir, de 11 secretários, 9 são mulheres. Repare. E do quadro, viu? Não é que você foi exportor de Aracaju. Não. A gente tem uma Lorena na Secretaria de Agricultura, que era do quadro, né, que era técnica e se transformou em secretária. A gente tem uma professora do quadro sendo secretária de Educação. Sim. A gente tem, né, uma Priscila que é enfermeira, concursada do município, se tornou secretária de saúde do município também. Então a gente tem que falar que é da prática, do que está acontecendo no dia a dia. Deilza, Osana. Que também era do quadro. Deilza não começou secretária. Exato. Osana não começou secretária. Então a gente hoje... Edilene Barros. Né, Sônia Confecções. Sônia Confecções. A chefe de gabinete Érica Souza. Então é na prática. A gente precisa garantir na prática. E não no discurso, no blá blá blá, na mentira. Itabaiana está num patamar que, graças a Deus, as obras de infraestruturas estão aí, é para o povo acompanhar. É só você ir aqui na João Teixeira, é só você ir na Walter Franco e ver se tem asfalto lá ou se não tem. O cemitério do vereador Marcos Oliveira, e no Carrilho, e na Cajaíba. É só você ir olhar. Não é para estar ouvindo discurso de politiqueiro, se a avenida aqui do fundo do cemitério foi asfaltada ou não, se as avenidas 9 e a avenida principal também foi ou não, se no Riacho Doce tem asfalto, se nas Queimadas tem ou não, se as escolas foram reformadas ou não. Então, a gente não precisa trabalhar com mentira. Quem tem verdade em trabalho, trabalha com a verdade. Então, a gente fica muito tranquilo nessa discussão política. E eu fico muito feliz de contar com essas mulheres competentes à frente das secretarias municipais e os homens, que são poucos, Chiquinho Ferreira na comunicação e Roosevelt Inclusive Santana. está nos assistindo aí o Chiquinho Roosevelt Ferreira. Santana aí, né? E o Roosevelt também. Claro. Que é competentíssimo, um comunicador exemplar. Exato. Mas os homens que me perdoem, mas as mulheres são essenciais. Adailton cercado por mulheres aí na... Presidente, sobre a situação política do Estado, principalmente. Essa situação aí envolvendo Valmir. Uns dizem que Valmir vai para o governo do Estado, outros dizem que ele vai para a disputa de Senado, deputado estadual. Como é que o senhor analisa? Eu analiso que Valmir, ele se credencia pelo trabalho que fez em Itabaiana, e ele é uma novidade, porque ninguém está acostumado em Sergipe com um político como Valmir é, que é um político 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sergipe está acostumado a ver governador, deputado aparecer agora, faltando um ano para eleição. Durante os outros 3 anos, tchau. Então, Valmir é uma novidade por 2 situações. A primeira, o trabalho que o credencia a disputar qualquer cargo. Qualquer cargo. E o trabalho e o seu posicionamento também o credencia a compor, a conversar com qualquer grupo. Mas isso aí não é uma falta de posição? Não, isso é uma estratégia. O governador disse aí que cancelou a reunião de outubro, que agora vai ser em janeiro. O governador não está dizendo quem são os candidatos, não é a gente quem vai dizer. Então isso é uma estratégia política, que todo mundo tem a sua. Mas Valmir está conversando com todo mundo. Com todos. Belival disse que recebeu ele no gabinete. Com o prefeito Adailton teve presente, Valmir teve presente. O Rogério está conversando também. Conversando com o Rogério, conversando com o Alessandro, conversando com o Daniela, conversando com o Valadares, conversando com todo mundo. Valmir tem essa condição hoje. E ele tem a condição pelo trabalho e por ser novidade. Qual é a novidade de Valmir? É que não é o político trancado em casa. É que você tem acesso a Valmir. Precisa agora? Me ligue.
Quer almoçar com o cara, almoça. Quer tomar café, toma. Então isso não tinha em Itabaiana e nem no estado de Sergipe. E não é que nem muitos políticos que estão aí. Eu acho inadmissível um político ganhar para 4 anos, some 3 e só trabalha 1. Se você tivesse uma empresa, você queria empregado assim? Você está se referindo ao governador Estou falando a política que some e quando falta 1 ano, aparece como a tábua da salvação. Não, estou perguntando se o senhor está se referindo Eu a estou Belivaldo. falando a todos os políticos. Isso vai da avaliação do povo. Não, porque pelo que o senhor está falando, Belivaldo. Veio logo na mente, Belivaldo Isso aqui, Chagas. Luciano fez diversas vezes, Maria fez diversas vezes. Chegava faltando 6 meses para a campanha, na taboca, chegava lá e prometia, ó, já comprei até o terreno. Tá vendo aquele terreno ali? Ali eu vou fazer uma escola e uma quadra. E depois sumia, depois 4 anos de novo, a mesma conversa. Aí sobre Rogério Carvalho, essa semana eu coloquei uma manchete no ar dizendo que Valmir articula com Rogério, e não é de hoje, que há conversa, o senhor sabe muito bem, para ele possivelmente ser um apoiador de Rogério. Coisa linda, né? Aqui, aí. 6 anos abandonado, aí passar 4 anos, aí teve que vir Valmir para fazer o porto. Calma que eu não vou esquecer da pergunta, não. O senhor está querendo fugir da pergunta. Vamos lá. Valmir articula com Rogério para ser o senador de Lula? Não, Valmir conversa com todo mundo, eu repito. Não, mas houve essa proposta? Não, o Rogério, e Valmir já disse publicamente, tem oferecido todas as condições que Valmir desejar. Para ser vice, para ser senador, para ser deputado federal, para ser deputado estadual. Porque foi nessa condição que Rogério ganhou a eleição em 2018, sendo o senador de Lula. A onda, em 2018, foi menor do que provavelmente vai ser em 2022, né? Tinha uma onda Bolsonaro ali, mas apesar da força política do PT, Haddad teve 70% dos votos. Mas isso aí é outro cenário. Mas aí próximo ano essa porcentagem deve aumentar. Mas Valmir tem um partido. Lula sendo candidato. Então a força de um candidato a Senado apoiado por Lula é muito forte. Mas Valmir tem um partido que se chama PL, que não toma decisão sozinho. Valdemar da Costa Neto é o presidente nacional. É o presidente nacional, muito forte, que gosta muito, né, dos representantes aqui de Sergipe. E o representante, o presidente estadual, melhor dizendo, é Edivan Amorim. José Edivando Amorim. E já houve conversas aí de Edivan? Meu irmão, o que mais político faz é conversar. Se o político não conversar, fazer que nem Valmir na inauguração. Político muda, meu irmão. Mas o que é que o senhor acha? Vamos lá. O que é que o senhor acha? Qual a posição? O senhor, no lugar de Valmir, o senhor ia para que lado nessa situação aí? Eu, no lugar de Valmir, né, é uma situação muito difícil de você falar, pela amizade que a gente tem, pela companheirismo que a gente tem. Eu digo sempre que é o nosso líder político, onde ele fizer a sua escolha, né, porque é uma questão de foro íntimo também. Você tem que saber se o cara quer enfrentar ou se não quer enfrentar. Mas é o senhor na posição dele. E foro íntimo, eu quero que o senhor fale do seu íntimo. Eu, pela qualidade que Valmir tem, né, que nenhum político no Estado tem, que é de presença, que é um cara que está à disposição do povo, que não se esconde, que a casa é cheia todo sábado, independentemente de ano eleitoral ou não, que está sofrendo, que vai para a casa do cara comer uma jabá, comer um cuscuz, ouvir a conversa. Né, é um político popular. É um político popular, não, é um político que nasceu das camadas populares. Valmir vem do pé do viado, filho de Francisquinho dos Porcos. Teve até vereador um dia na Câmara que você não tem berço, você não tem sangue azul, não pode ser prefeito de Itabaiana. Isso é um absurdo. Eu sou filho de João Daniel, não posso ser prefeito de Itabaiana. Daí é filho de João de Deus, não pode? É só para elite? Sim, tudo bem. Mas aí sobre a opinião do senhor. Então, por essa característica... O senhor, na condição de Valmir... Por essa característica... E optar por quem? Por essa característica que Valmir tem, que nenhum político tem, pelo trabalho que o credencia, por ser a novidade da política, eu seria candidato a governador. A governador? Sim. Eu não deixaria passar esse cavalo que está selado. Porque onde você vai, se é em Aparecida, se é em Aracaju, se é no Lamarão, se é em Socorro, se é em São Cristóvão, às vezes nem conhece, mas eu vou votar naquele menino itabaiano. Agora... Isso é uma realidade que o Estado de Sergipe está constatando. Tanto é que todos os grupos políticos pretendem, você entrevistou o Valadares Filho aqui, o que foi o Valadares disse? Não tem discussão política sem Valmir no cenário. Sim, tudo bem. O governador disse hoje, não tem discussão política, todo mundo quer Valmir como aliado. Agora, vamos lá, Marcos. O senhor falou que ele, se tivesse na posição de Valmir, iria para o governo. Mas o seu colega, Cabeça de Porco, deu uma declaração dizendo que se Valmir não votasse... Aliás, se Valmir não votar... E Fábio Bitidieri, espera as consequências. Que consequências são essas? Quem tem que responder é Sivaldo Góes. Eu fiz essa pergunta. Na verdade, o vereador que indagou Sivaldo fui eu. Eu fui também atrás dele para saber. O Estado tem dono?
tem consequência, não tem mais democracia, não tem mais livre-arbítrio. Então, se Valmir eu for acho que candidato, esse voto também, né? Vamos lá, Valmir tem medo de ser candidato a governador e ser preso? Não, preso porque não existe isso. O que fizeram com o Valmir, o tiro saiu pela culatra. Quanto mais você mexe com um cara que tem uma popularidade alta e que tem certeza todo mundo que o cara é inocente, isso é ruim para quem faz a maldade. Mas vamos lá, Tanto Marcos. é que prenderam o Valmir de Francisquinho, acharam que era uma situação que iam ganhar a Prefeitura de Itabaiana e tomaram a cacetada de 8 mil votos. Valmir foi recebido por 20 mil pessoas na cidade. Não, tudo Experimenta esses políticos agora, aí. Marcos, Pelo menos sim. ser preso, porque nem a família vai pegar no presídio. Mas vamos lá, sobre essa situação, você está dizendo que a prisão dele foi uma prisão articulada por políticos. Eu não tenho dúvida. E se ele ser candidato agora a governador, esses mesmos políticos não podem articular novamente para assim, prendê-lo? aquelas pessoas que foram talvez induzidas ao erro, porque como você falou aqui, delegado também erra, juiz também erra, é ser humano, promotor também erra, e a situação hoje não é a mesma. As pessoas estão vindo olhar para Itabaiana o que foi que aconteceu. Valmir foi preso com um depoente, o denunciante, sendo galeguinho da roupa. Tem lógica? Esse cara tem interesse político ou não? No seu depoimento. Esse depoimento é válido como prova para prender um prefeito com 85% de aprovação? É óbvio que talvez o delegado foi induzido a erro, o promotor foi induzido a erro, desembargador também. Tanto é que o desembargador, depois de 15 dias, percebeu que não era aquele buraco que que estavam cantando. E aí o mesmo soltou e o mesmo reconduziu ao cargo, né, de prefeito. Valmir finalizou seu mandato de forma brilhante, inaugurou aí negócio de 15 obras, né, no último dia de gestão, né, de 2020 e elegeu o seu indicado, Adailton, prefeito do bem, que nós vestimos a camisa, né, contra tudo e contra todos, contra uma união clara de grupos políticos históricos do nosso município. Então você acha isso pouca coisa? Isso é muito forte, porque só tem uma coisa maior do que a justiça. Sabe o que é? A injustiça. Maior do que a justiça, só tem uma coisa: a injustiça. Você fez aqui diversas elucubrações sobre essa operação, né? Já imaginou se foi cometida uma injustiça? Tem correção? Não tem. Então a injustiça, ela é maior do que a justiça. E eu converso isso com o nosso grupo, dizendo que essa injustiça foi quem elevou mais ainda as pessoas procurarem quem é Valmir de Francisquinho. Porque o problema de matadouro de público, a gente tinha 45 matadouros. Só está aberto o nosso, com a concessão bem feita, com a empresa operando, com todo mundo fazendo. Os outros todos estão fechados. Então é um problema estadual. Mas quem ganhou a concessão readequou lá o Ah, matadouro. um pouquinho, o negócio de 10%. O negócio estava 90% pronto. Todo mundo sabe disso, Itabaiana. Os investimentos foram feitos, está aí o Tribunal de Contas, as planilhas do município. Vai perguntar as fateiras como era que elas trabalhavam. Era no tambor. Tambor de 200 litros, se queimando, com o pau dentro, mexendo no bucho. Colocou-se uma caldeira. Vai perguntar ao cara que é magarefe como era que cortava um boi, era no machado. Aí tem 2 serras elétricas, com uma guia automática. Então a mudança assim, da noite pro dia, vai ver como era o curral de Itabaiana antes de Valmir. Então o cara foi penalizado. Aí você diz, mas tinha uma irregularidade. Poderia ter uma irregularidade administrativa, que estava tentando se fazer ou uma concessão ou uma cooperativa. E isso não poderia, por exemplo, em última ratio, como você falou, chamar para perguntar o que estava acontecendo, ou dar um prazo para você, né, tentar organizar aquilo ali. Porque você está lidando ali com uma função social que e ninguém está falando nisso no Estado, centenas e centenas de pessoas que estão na miséria sem trabalho. Os magarefes das fateiras. Onde é que estão os magarefes de Capela e de Estância? Estão fazendo o que da vida? Procuraram Onde é que estão outras alternativas, né? Onde é que estão de Ribeirópolis? Então é um problema estadual que, infelizmente, pegaram o Valmir para Cristo, induzido por alguns depoentes com interesse extremamente claro, que todo mundo sabe disso, e, obviamente, a gente tem conseguido, dia a dia, comprovar, durante as instruções, e Valmir só teve uma coisa: é difícil você lidar psicologicamente com isso. Muito difícil. Com inimigos poderosos que fazem uma coisa dessa com você e você ficar trancafiado num negócio, você com a cabeça não é a mesma. Mas não tenha dúvida, as pessoas o projetaram e perceberam que a injustiça cometida incomoda um sistema.
incomoda todo um sistema. E a gente tem que fazer reflexões. Existem matadores privados, existem matadores públicos, existem concessões. Então, a gente faz essa discussão com muita tranquilidade com qualquer pessoa. E eu acho que devia ser o mote principal de uma campanha, governador. Claro. Eu vou começar a minha campanha olhando para as fateiras e magarefes dos matadouros. Vou começar a minha campanha olhando para os feirantes, que estão querendo acabar com as feiras livres e com os mercados de carne. Eu vou começar a minha campanha olhando para os donos de mercadinho que estão aí sem apoio e sem nenhum tipo de estrutura. Então a gente precisa cuidar de quem mais precisa. A política só serve se for para melhorar a vida do outro. Se for para massacrar, se for para perseguir, se for para fechar, meu irmão, isso não é política não. Isso é interesse econômico, pode ser qualquer outra coisa, menos política. Muito bem. Marcos Oliveira, presidente da Câmara de Vereadores. Olha, eu já vou estender novamente aqui o convite para o senhor voltar no mês de dezembro, no final do ano, quando os trabalhos legislativos estiverem encerrados, para que o senhor volte aqui para a gente fazer um resumão desse primeiro ano, né, do senhor enquanto presidente, dos projetos que foram aprovados na Câmara, o que mudou, fazer ali um balanço, né, do seu, eu tenho uma meta, do seu trabalho. Deixar a Câmara mais moderna. Eu não tenho pretensão nem vaidade de fazer obra, de botar placa. Eu quero uma Câmara mais moderna, com um código de ética, porque é inadmissível 324 anos. Exatamente. Uma Câmara não tem código de ética. Tem previsão ainda esse ano para colocar o código de ética? Nessas próximas semanas. Já tem 3 semanas com os vereadores, todo mundo analisando. Eu quero uma Câmara com regimento interno moderno. É dever meu, enquanto advogado, enquanto parlamentar. Eu quero uma Câmara com a lei orgânica atualizada de acordo com a Constituição Federal. Eu quero uma Câmara e já conseguir com um site que seja viável para o meu povo, ter cada vez mais transparência. Só para dizer um fato que eu até me orgulho, porque só tem 2 câmaras no estado, Laranjeiras e Itabaiana, que conseguiu realizar a pior licitação de todas, que é a de uma agência de publicidade. Câmaras municipais só tem a gente e Laranjeiras. O restante faz, obviamente, de forma irregular. Porque tem uma lei que manda ser através de agência de publicidade. A LESE faz corretamente, tem 2 agências, e o restante não. Então a gente está trazendo a Câmara para o centro do debate, discutindo o plano diretor, discutindo essas legislações que a gente falou, porque eu preciso, né, sair dali com a sensação de dever cumprido, com a construção do centro de ecoterapia. Fui a Brasília, coloquei para votar logo aquele projeto para garantir a emenda de 1 milhão e pouco de Maria do Carmo, né, e a gente dá valor a quem tem. Qualquer deputado, bota o dinheiro para Itabaiana que a gente fala o seu nome, meu irmão, não tenha medo não. Agora, você está colocando a emenda para o povo, não é para o político. Acordo político é outra coisa. Exato. Agora, se tem deputado que quer botar a emenda só, né, se for em troca de apoio político, aí a conversa não é essa. Exatamente. Obrigado pela presença, Marcos Oliveira, presidente da Câmara de Vereadores. Sobre o Centro de Ecoterapia, a gente vai estar falando melhor na próxima semana. Vamos lá na Câmara e a gente conversa com o Marcos a respeito disso e, claro, evidentemente, com os outros vereadores. Obrigado a você pelo carinho da amizade, o carinho da audiência. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, te faça sempre feliz. Até amanhã, com mais informações a respeito dessa operação Olhos de Horus, que teve como vítima, aliás, que morreram em confronto com a polícia, 3 jovens aqui em Itabaiana, 8 prisões. Amanhã, 7 horas, eu volto com mais detalhes. E, claro, evidentemente, lembre-se, viu, Marcos Oliveira? Vamos alimentar nossa fé para que os nossos males, os nossos medos morram de fome. Até amanhã. Muito bem.